Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco. O tema que nós vamos ver nesta noite é do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 28 capítulos do Evangelho é o mais longo, é o mais extenso. Tanto é que nós não vamos ver todo esse capítulo hoje, nós vamos ver apenas os 6 primeiros tópicos, ele tem 15 tópicos. E na semana que vem será dado prosseguimento. O título é Bem-aventurados os aflitos. E tem mensagens consoladoras, mensagem de, vamos dizer assim, alento para todos nós. Porque hoje parece que a aflição é um traço marcante em toda a humanidade, seja aqui no Brasil ou seja em outro país. As pessoas estão passando por bastante aflições. Tem uns que passam mais e outros que passam menos, sentem menos, né? Na segunda parte, que será vista semana que vem, só nesse trechinho ali tem 14 mensagens mediúnicas. Isso na segunda parte do Evangelho, desse capítulo 5º, cujo título é, da segunda parte, Instruções dos Espíritos. Inicialmente, Kardec insere aqui uns trechinhos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, que diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 a 10. E continuando diz assim, bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque gemereis e chorareis. Esses 2 trechinhos, o último aqui, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 20, 21, 24 e 25. Então, esse trecho que foi lido, é um trecho que todos nós conhecemos como o Sermão da Montanha, onde Jesus nos transmite mensagem de consolação. E Kardec começa este capítulo recordando um trechinho que ele já falou lá no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Então ele está falando de que as compensações, as recompensas que Jesus promete para as pessoas só podem ser realizadas na vida futura, na vida espiritual. Então, para aqueles que não aceitam ou não acreditam de que a vida continua, não teria sentido. E agora nós entendemos também, com o auxílio da doutrina espírita, que a nossa vida não está circunscrita aqui na Terra, apenas do berço ao túmulo, e que a vida continua, e que as realizações nossas serão lá na frente. As compensações, as recompensas que Jesus nos promete, nós não vemos, nós não encontramos realizadas aqui na face da Terra. Então, o primeiro tópico deste capítulo, o título é Justiça das Aflições. Por que passamos por aflições, né? Por que as pessoas têm fome? Por que as pessoas passam por miséria? Por que as pessoas
passam pelas enfermidades aqui na face da terra. Deve ter um motivo, deve ter a causa, porque isso que nós estamos falando, miséria, fome, injustiça, enfermidade, tudo isso daí são efeitos, são consequências. E o efeito, ele vem depois da causa. Depois da causa. E toda causa tem um causador. Porque quando a dor bate à nossa porta, nós culpamos todo mundo, menos nós. Quando atravessamos algum tipo de aflição, nós procuramos saber quem foi o causador. Nunca olhamos para o nosso íntimo. Nunca olhamos por aquilo que nós fizemos. Então, lá no livro dos Espíritos, no item 13, sobre as atribuições de Deus, diz lá que Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, não é justo que nós estejamos passando por situações se nós não merecermos. Alguma coisa tem. Então a justiça divina, ela nos alcança em qualquer momento da nossa vida, seja aqui nessa existência, seja no plano espiritual, ou mesmo em outras existências que nós iremos passar. Tudo tem uma causa, tudo tem o causador também. Então aquilo que nós estamos passando, e que Kardec coloca ali situações, porque na verdade, se formos analisarmos corretamente, nós, no geral, não temos muitas aflições. Nós, às vezes, passamos. Mas a aflição mesmo, aquela marcante, nós precisamos dar uma olhadinha, como fez uma jovem aqui do Brasil, que se inscreveu para ir para um desses países aí, que se encontra em guerra, E ela se inscreveu para ir como missionária, e ela foi. E ficou lá 1 mês, 2 meses. No 3º mês ela voltou, por não aguentar o que ela estava vendo naqueles países. Pessoas que conversavam ali, naquele momento, naqueles instantes, e que no dia seguinte chegava lá, não estava mais. Mas esse morreu de fome, de doença, de guerra. Isto sim é aflição. E tem uma causa. Então, tem situações que nós reclamamos injustamente. Então, o Evangelho nos dá isso daí, nos esclarece, nos abre a nossa visão para entendermos melhor. Então, coloca ali as causas atuais das nossas aflições. Uma vez que as origens das nossas aflições têm 2 fontes. Estão na vida presente ou estão em vidas passadas, em existências passadas. Na vida presente é fácil.
que você fez alguma coisa que você está passando, você sabe que você está resgatando aquilo que você cometeu de errado. Então são coisas assim, inclusive maiores do que a gente pensa, no sentido de causador. De causador. Ou seja, as causas atuais são maiores, que muitas vezes não, deve ser resgate, eu devo ter feito isso em outra vida. Não, é agora. Uma pessoa que durante 20, 30 anos alimentou o vício do tabagismo, e lá na frente ele vem adquirir um câncer no pulmão, ele pode acusar Deus por estar passando por aquilo? Ah, Deus que quis. Não, Deus não quis isso não. Foi Ele que quis. Foi Ele que buscou. Os casamentos que foram realizados apenas por interesse de ordem material, nada tendo do coração, e chega mais lá na frente, as pessoas que se casaram não estão se suportando mais. Ora, foi Deus que quis? Não tinha amor, não estava alicerçado na afeição mútua. Aquele filho que desde pequeno já mostrava uma conduta errada, uma má tendência, e você vai deixando. No começo é bonitinho, né? Vai falando um palavrão aqui e ali, o pai não deixa, ele está aprendendo a falar, mas está aprendendo a falar de forma errada, de maneira errada. É preciso corrigir. Aí de um erro menor ele passa para um erro maior. E quando ele está com uma certa idade, o pai não tem mais condições, os pais, né, o pai e a mãe, não tem mais condições de corrigir. Aí vem as aflições de ter um filho rebelde, um filho que não respeita os pais, os professores, a polícia, não respeita ninguém. Essa aflição ele vai atribuir a quem? Logicamente que é pela sua falta. São causas atuais das nossas aflições. São erros que nós praticamos na condução da nossa vida aqui na Terra, na maneira da gente encarar a nossa existência. As leis humanas, quando conseguem detectar algum ilícito penal, ela apura e pune. A pessoa paga, é penalizada naquilo que fez em prejuízo a outros, ou ao Estado, ao bem público. As leis de Deus, não. As leis de Deus nos atingem a todos, porque se a gente for observar, dos crimes praticados hoje em dia, pelas leis dos homens, apenas 4% são apurados. Desses 4%, 2% chega até a pena. Desses 2%, às vezes é computado em cesta básica, prestação de serviço, e por aí afora. Porém, as leis divinas nos alcançam sempre. E não estamos querendo dizer que Deus é implacável. Não.
Deus quer o nosso bem. Deus quer que a gente anda certo, correto. Se nós não somos responsabilizados nessa existência por aquilo que fazemos, certamente seremos em outra. Mas não vamos escapar. Logicamente que Deus nos dá um bom desconto quando queremos resgatar, quando queremos pagar as nossas dívidas. Como dizia Chico Xavier, Deus aceita o nosso pagamento em suaves prestações, aquelas dívidas que nós fizemos no atacado. E ainda estamos fazendo. A lei humana não nos atinge, a gente consegue escapar. E nós conseguimos escapar. A lei humana, ela é falha, né? Não atinge quase o objetivo. E quando atinge, é isso que eu falei. Consegue escapar de um jeito ou do outro. As pessoas às vezes erram. Juiz erra, polícia erra. Ontem mesmo o juiz errou lá, deixou de dar um pênalti para o Corinthians, você viu? Deixou de dar um pênalti para o Corinthians, errou. Nós erramos. Então, o que está acontecendo? As pessoas precisam se dar conta de que Deus quer o nosso bem. Não quer as nossas aflições. Não quer o nosso sofrimento. Então, quando a gente passar por sofrimento, algum tipo de aflição, algumas vicissitudes da vida, a gente deve lembrar de que algo errado nós fizemos, que saímos da linha, que saímos da direção que nós temos que seguir, não é mesmo? Então, as nossas aflições têm uma causa, e essa causa tem um causador, que somos nós. As suas origens estão nessa existência ou em existências passadas, não é mesmo? Mas um dos pontos em que a doutrina espírita é bastante criticada, principalmente, às vezes até por nós espíritas, é no sentido de que nós não lembramos aquilo que nós fizemos. E por bem, né? E é bom que a gente não se lembra. Então tem um item lá que Kardec abordou com bastante propriedade, que chama esquecimento do passado. Que muitos de nós, por curiosidade ou não, gostaríamos de saber o que nós fomos no passado. Você gostaria, Maria? Gostaria. Né? Então as pessoas falam, mas se eu tive outras vidas, por que eu não recordo? Vejamos o quanto a lei de Deus é sábia e só faz as coisas para nos beneficiar. Ao lançar um véu sobre o nosso passado, está evitando que a gente passe por alguns inconvenientes. Porque a lembrança do passado certamente nos viria prejudicar, acarretaria prejuízos ao nosso desenvolvimento aqui na Terra. Vamos recordar, se acaso numa outra existência nós estivéssemos reencarnado aqui
em Barretos e fôssemos proprietários de uma longa extensão de terra aqui, e a gente reencarna agora aqui, pobre, passando apuro, e você recorda que foi proprietário. Então, a recordação iria nos humilhar ou exaltar o nosso orgulho. E que nós, certamente, não gostaríamos. Aliás, tem coisas que a gente não gosta de lembrar que a gente fez nesta vida, nessa existência. Tem coisas que a gente gostaria de apagar. Imagina recordar aquilo que a gente foi. Imagina lembrar os erros que você fez. Se está lá no passado e está guardadinho, que fique lá. Vamos imaginar, você casa com uma pessoa e você recorda que aquela pessoa foi o seu algoz numa existência passada. É dormindo com o inimigo, né? É dormindo com o inimigo. Então a gente precisa deixar essa curiosidade. Não tenho nada contra, pessoalmente, aquelas pessoas que procuram para fazer regressão de memória. É regressão de memória que chama? Terapia de vidas passadas. Nada contra, porque ajuda em algum tratamento, algum trauma. Mas quando você recorda o passado, existências passadas, você traz para o palco da existência atual tudo aquilo que você viveu de bom e de ruim. Você traz, inclusive as aflições, e você traz também as pessoas desse convívio que você teve lá. Se foi um bom relacionamento, tudo bem, mas se a recordação que você está trazendo não for boa, não vai te ajudar. Tem casos em que ajuda, viu, Cláudia? Tem casos em que ajuda. É assustador. É assustador. Porque se você morreu afogado, você afoga de novo. Se você prejudicou alguém, você recorda. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, lança um véu sobre as nossas experiências passadas, mas nos dá aquilo que nós precisamos, que são as nossas tendências instintivas e a voz da nossa consciência. A voz da nossa consciência. Na nossa consciência estão escritas todas as leis de Deus. E nos indica o que é o certo e o que é errado. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. E apesar dessa lei divina estar na nossa mente, na nossa consciência, e apesar da gente saber que não devemos fazer certas coisas, de vez que você faz, você embarca, você acaba se comprometendo. E as tendências instintivas, hein? Tendências são aquelas
deliberações que tomamos em seguir tal caminho ou fazer tal coisa. E instintivo, é inato. Ninguém ensinou, ninguém passou aquilo para você, você faz. Um exemplo é quando, numa reencarnação, apenas exemplo, você teve uma experiência de não respeitar o bem alheio, de não se afastar das coisas ali. Aí você reencarna agora e vai ser gerente de uma empresa, gerente de um banco, qualquer coisa assim, e vai mexer com dinheiro. Veja lá, as tendências instintivas. Você tem uma quedinha para aquilo ali. Como que faz? Como controlar para não deslizar e cair em erro novamente? Outro dia um amigo falou que ia montar uma empresa. Eu falei, que empresa você vai montar? Ele falou, vou montar um lava-jato. Na hora eu já arrepiei, porque eu acho que vai ficar umas 10 reencarnações na gente, essa palavra lava-jato, né? Porque parece que vinculou uma coisa com a outra, né? Então as nossas tendências instintivas nos indicam aquilo que nós fomos, as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas quedas por alguma coisa. Mas tem coisas boas também nas nossas tendências instintivas. Tem alguma habilidade, alguma aptidão que a pessoa vem, e essas tendências instintivas que ele tem já aflora e ele desenvolve uma atividade ou qualquer tipo de trabalho com mais facilidade que outros. Porque muitas vezes você olha uma pessoa tocando um instrumento, um violão, um piano, qualquer coisa, você fala, puxa, eu gostaria de tocar isso daí, né? Como o jovem que, observando o pianista, fazendo lá o seu concerto, tocando com maestria, e ao término da apresentação, ele chega até o pianista e diz, eu daria a minha vida para tocar esse instrumento. E o pianista responde para ele, eu dei a minha vida. São 30 anos aqui. Não se perde. Essa habilidade não se perde. Pode ficar adormecida. Uma outra reencarnação, você quer desenvolver uma outra atividade, ela fica ali adormecida. No entanto, você tem aquela aptidão, não é mesmo? E outro caso também, que Deus nos permite ainda esse relacionamento entre a nossa vida física, a vida material, essencialmente material, e a nossa vida espiritual, é quando nós dormimos. Quando nós dormimos, o nosso espírito não dorme, não descansa. Ele sai por aí. Ele sai passeando, vai rodando, vai se relacionando com pessoas que depois, se ele recordar de manhã de que sonhou, ele pode falar, tive um sonho esquisito, era uma pessoa assim, assim. Então todos nós sonhamos. Um pode falar, mas eu não recordo nada. Mas sonha. É que a nossa ligação entre corpo físico e espírito é tão material que quando nós despertamos, já vai se apagando. Tem sonhos que eu tenho
que quando é à tarde eu lembro, aí eu penso assim, isso eu não vivi não, isso eu sonhei. E até eu comentei outro dia com a Sandra aqui, que os meus sonhos estavam muito relacionados a visitar cemitérios. Visitava para lá e para cá, constantemente eu estava indo fazer visita a cemitério. Teve um dia que eu até saí correndo de lá, e é tão real, viu? É tão real esses sonhos. É uma atividade que o nosso espírito tem, contactando com pessoas que estão reencarnadas no nosso convívio diário, pessoas que estão desencarnadas e que também foram do nosso convívio. Então nós não esquecemos totalmente do nosso passado. E é bom que não se mexa muito, né? Se está lá, deixa lá. Como eu disse, tem coisas que a gente não quer lembrar dessa vida, dessa existência. Outro dia eu recordei um fato que aconteceu comigo há quase 50 anos. Faz tempo. E depois eu fiquei pensando, por que eu fui recordar aquilo? Foi uma situação humilhante que eu passei, mas não deveria ter recordado, deveria deixar sepultado lá no passado. Principalmente que a outra pessoa envolvida já não está mais aqui. Já partiu. Então, a gente deve deixar as coisas guardadinhas lá no passado e seguir à frente, seguir avante. Por aquilo que a gente passa aqui, dá para saber o que a gente foi. Se você nasce, reencarna numa situação humilhante, é porque você humilhou. Se você nasce com um patrão bastante severo, bastante rude, você está passando por uma experiência que você necessita passar e que em outras vidas você provavelmente já passou por aqui. Aquilo que nós temos como experiência aqui na Terra, a doutrina espírita nos coloca como expiação ou prova. Uma coisa é prova, outra coisa é expiação. Expiação é o resgate. É aquilo que os hindus falam, é karma. E que às vezes na doutrina espírita nós falamos, a vida é karma. Né? Só que a gente não tem calma para suportar. É karma, mas não tem. Então, a expiação é o castigo do que fizemos no passado. É efeito. A causa está antes. O efeito vem depois. A prova é para o futuro. É nos preparando para as vidas futuras. Todos nós aqui no planeta estamos passando por provas e expiações. Para saber o que é prova, o que é expiação, geralmente a expiação provoca reclamação. Como aquele bichinho do desenho animado lá, o Celso, né? O que estou passando por isso? Geralmente é expiação. A prova não. E quando o nosso grau de entendimento, de arrependimento, quando a nossa consciência no bem já está mais afinizada, Deus permite a forma que nós queremos pagar, resgatar.
nos dá a liberdade de como nós vamos nos conduzir perante aquele débito que nós fizemos. Os espíritos mais endurecidos, atrasados, que têm vícios enraizados, já há imposição, não estão em condições de escolher. Eu quero isso? Não. É uma imposição. A reencarnação é para isso. E aquelas causas de existências passadas são aquelas que são inevitáveis, imprevisíveis. Eles já nascem, já com uma situação marcada. São perda de pessoas que sustentam a família. São situações em que a gente não consegue evitar. Eu tenho um amigo lá de Votuporanga, nem sei se ele está mais lá, que ele era rico, aqui, atualmente. Nesta reencarnação ele era rico e ficou pobre. Ele teve, viu, Cláudio, uma revelação também, que já era a quarta ou quinta reencarnação dele, que reencarna, fica rico e depois fica pobre. Mas eu percebia também que ele não sabia mexer com dinheiro. Sabe, o dinheiro é uma coisa terrível, é tentador. É assim como ele passa pela sua mão, ele vai. Então já era várias existências sem reencarna, fica rico, mas desencarna pobre, né? Então são expiações mesmo, são coisas inevitáveis, por mais que faz, e vem e passa e vai sofrendo as consequências, né? O próximo tópico, se não me engano, o penúltimo tópico, motivos de resignação. Diz aqui, inicialmente, pelas palavras, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, quando você passa por algum tipo de aflição, quando você passa por algum tipo de vicissitude na vida, tem duas situações para você: e aceitar ou não aceitar. E a resignação. O que seria aceitar com resignação? Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados misericordiosos, tem uma mensagem lá que diz: a paciência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É aceitação. Resignar é aceitar os desígnios de Deus para a situação em que estamos vivendo. Pacificamente, não com passividade. E a luta. E a luta. Não rebelar-se contra Deus, mas e a luta? E a doutrina espírita nos abre esse entendimento para que aceitemos de forma resignada tudo isso que estamos passando. Tudo isso que estamos passando. Aí eu vou repetir talvez aquilo que nós já falamos muitas vezes, outros já falaram.
Você está no lugar certo, com a pessoa certa, convivendo com os problemas certos que você merece, sendo governado por pessoas que você merece. Não mereço. Esses governantes nossos não caíram de paraquedas aqui no planeta. São os nossos representantes que nós escolhemos. Mas está alcançando um limite? Está sim. Mas para despertar na gente o sentimento de que necessitamos mudar. Assim como nós escolhemos as pequenas coisas do nosso dia a dia, nós temos que escolher também as grandes coisas. Quem vai dirigir o país, quem vai dirigir a nação. Se reencarnarmos lá na França, na Suécia, na Suíça, país de primeiro mundo, vamos deparar erros lá também dos governantes daqueles países. Então é preciso tirar proveito dessa crise que nós estamos passando, em termos políticos, em termos econômicos, em todos os sentidos, para que a gente melhore, que de forma resignada compreendamos mais as leis de Deus, que são sábias, que são imutáveis, que são justas para todos nós. Não sofremos injustamente coisas que nós estamos sofrendo. Isso daí é uma injustiça, não. É para lapidar o nosso espírito. É para que a gente pegue o caminho certo. O último tópico deste capítulo é interessante que Kardec colocou que suicídio e loucura. Muitas pessoas, não conseguindo lidar com as vicissitudes da vida, são levados à loucura. E da loucura são levados ao suicídio. Levados ao suicídio porque não tem fé na vida futura, na continuidade da vida. Não acredita em Deus. O seu pensamento, a sua visão está concentrada toda na existência física e material. E o número de suicídios, já foi falado aqui no mês de setembro, que foi o tema da USE, né, sobre o suicídio, é crescente nos dias atuais. O que é surpreendente também é que esse crescimento de suicídio está numa faixa de idade de pessoas que nem entenderam ainda o que é viver, nem compreenderam ainda o sentido da vida. Jovens, adolescentes, estão começando. Outro dia o presidente Temer, ao falar sobre a necessidade da reforma previdenciária, ele citou um caso lá que falou, isso é um absurdo. Falou que as pessoas vão viver 120, 140 anos. Vão viver, sim. Daqui a um século, talvez, ou menos, as pessoas estarão vivendo na faixa de 100 anos, 110 anos, 120 anos. Essa talvez não dá mais, né? Porque já comprometemos o nosso organismo. Então, esses jovens que estão
ceifando a sua própria vida na faixa aí de 15 anos, 18 anos, 16 anos. Não entendem nada ainda do que é viver. E já estão pulando fora, infelizmente. Então, o conhecimento da doutrina espírita é essa prevenção para que a gente aceite as aflições, as vicissitudes, os altos e baixos que nós passamos, sem reclamar, sem apontar, isso daí fizeram para mim. Não, foi você mesmo. E ao saber que você é o causador das suas vicissitudes, da situação que você está vivendo, já é um conforto espiritual. Já é um conforto. Imagina você conhecer que você está passando aquilo ali, sabendo que você está se livrando de uma dívida, que você está resgatando algo que você fez nesta ou em outras vidas, e que daqui para frente você vai estar uma boa. É a mesma coisa que ter um débito lá numa instituição bancária, você vai pagando. Quando chega a penúltima prestação, a última, não é um alívio? É um alívio, né? Só que, nesse sentido, quando chega, viu, Luiz, a penúltima, a última, vai falar, vou ter que fazer outro. E a gente faz. Às vezes a gente não resgata sequer os nossos débitos passados e estamos fazendo outro. Então fica aí essa recomendação desse capítulo 5, que quando nós falamos bem-aventurados aflitos porque serão consolados, mas é para aquele aflito que sofre com resignação, com calma, com serenidade, com tranquilidade, não para aquele que não quer de jeito nenhum aceitar, é para aqueles. E se você mesmo estiver na aflição, mesmo estiver vivenciando algum tipo de contratempo na vida, mas enfrentando com calma, com serenidade, com tranquilidade, já não é uma paz interior, é uma paz interior. Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não colocou ninguém aqui na terra voltado ao sofrimento. É uma necessidade que temos de passar pelo planeta, mas que, sabendo levar a vida, nós saímos vencedores. Lembra, Cida, de uma música do Roberto Carlos? É preciso saber viver. E o Roberto Carlos até tirou uma palavra, quando ele diz assim, se o bem e o mal existem, você pode escolher. Ele tirou o mal, ele falou, se o bem e o bem existem. Ele nem canta mais essa música, ele falou, se o bem e o bem existem, porque Deus é amor, Deus é o bem, e nos quer bem. Então que Jesus, nosso Mestre, continue nos envolvendo e que possamos buscar sempre a realização da nossa caminhada aqui na face da terra, nos termos dos princípios pregados pelo Mestre Jesus. Que assim seja.